Paz seja convosco, meus amados. Tudo bem com vocês? É com muita alegria que começamos essa célula Geração Gileade da nossa igreja do Evangelho Quadrangular, Quadrangular, Ministério da pastora Neide e do pastor Edson, aqui da cidade de Cajamar, São Paulo. Bem, para iniciarmos esta live, vamos consagrar ao Senhor ela? Ore comigo. Senhor Deus, meu Pai, Santo Espírito, faça-se presente mais uma vez, meu Deus, nesta live, nesta noite, nesta célula. Espírito Santo, vem nos ensinar através do teu louvor, da tua palavra. Vem trazer respostas, orações. Vem nos ensinar sobre a tua palavra. Espírito Santo, é tudo para a tua honra, para a tua glória. Traz um brado sobre nossas vidas. Traz providências, traz suprimentos, traz renovo, Senhor. Oh, meu Deus, que todos que assistirem esta live, meu Deus, sejam alcançados com teu poder, com a tua presença, com teu despertar, porque o objetivo maior é te honrar, te glorificar, meu Deus, e levar pessoas, meu Deus, a um despertamento para te buscarem mais e mais em nome de Jesus. É o que nós te pedimos, Senhor. Se faz presente em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, meus amados. Tudo bem? Mais uma vez, vamos louvar o Senhor? Conte conosco. Que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno e imortal, invisível, mas real. A Ele ministramos o louvor, ao único que é digno de receber a honra e a força e o poder, ao Rei eterno e imortal, invisível, mas real. A Ele ministramos o louvor, coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Adoramos o Teu nome, nos rendemos aos Teus pés, consagramos todo o nosso ser a Ti. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Adoramos o Teu nome, nos rendemos aos Teus pés, consagramos todo o nosso ser a Ti. Consagramos todo o nosso ser a Ti. Consagramos todo o nosso ser a Ti. Glória a Deus. Santo, santo és o Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Recebi um novo coração do Pai, coração regenerado, coração que é inspirado por Jesus.
família, vivendo compromisso. Meu amor, querido irmão, precioso és para mim. Querido irmão, eu preciso de ti. Querido irmão, precioso és para mim. Querido irmão. Glória a Deus, santo, santo és o Senhor. Sejam todos que estão entrando agora muito bem-vindos. Paz seja convosco para todos, meus amados. Bom, estou muito feliz por mais esta noite de célula, né? Para a honra e glória do Senhor, para aprendermos juntos sobre a palavra do Deus vivo. Bem, a dei aos pastores, a pastora Neide e o pastor Edson, é o seguinte: a provisão na dispensa de Deus. Isso quer dizer para mim e para você, nesta noite, que há provisão na dispensa de Deus. A casa de Deus somos nós, eu e você, e o templo, a igreja, a qual frequentamos, não é verdade? E que há provisão, o Senhor fala, não precisa se preocupar. Coloque tudo, lance suas ansiedades aos pés de Cristo, com confiança e fé, que Ele vai entrar com provisão. Creia, porque esta prova é para aperfeiçoar sua fé. Esta prova que você está passando é para te aproximar mais ainda de Deus. É para que nas próximas provas vindouras você já esteja amadurecido, você já esteja pronto para vencer e ainda ajudar outros, porque a gente só pode ajudar de verdade naquilo que a gente já venceu, naquilo que a gente passou e venceu, porque isso traz legitimidade, autoridade para as nossas vidas, para que a gente possa testemunhar nossa fé em Cristo para outros, meus irmãos. Não é verdade? Bom, a introdução, né, desse esboço, o versículo base está lá em 1 Reis, no capítulo 6, desde o versículo 4 ao versículo 6. Eu vou ler assim para a gente. Salomão também fez janelas, e que é a respeito do templo de Salomão, da edificação, da construção do templo de Salomão. Esses versículos se revela específicos e diz o seguinte: Salomão também fez janelas com grades e molduras por todo o templo, junto às paredes externas do edifício, nas laterais e nos fundos. Ele construiu um anexo com salas. Esse anexo tinha 3 andares. O andar de baixo media 2,25 metros de largura. O segundo andar media 2,7 metros de largura e o terceiro 3,15 metros de largura. As salas eram ligadas às paredes do templo por vigas apoiadas em saliências nas paredes. Por isso as vigas não eram inseridas nas paredes em si. Então, aqui fala, né, como eu citei no início, desses 3 andares. Eram 3 andares, gente, que foram feitos por Salomão. Foi direcionado a Deus, a Salomão, para fazer esses 3 andares, para que o primeiro andar era onde havia os cereais, onde havia vinhos, azeite. O segundo andar era o lugar de descanso dos sacerdotes. E o terceiro andar era onde guardava o ouro, a prata. Você está entendendo? Então, e que cereais eram esses? Que cereais? Esses cereais que é descrito também em Neemias 10, no capítulo 10, no livro de Neemias,
capítulo 10, do 37 ao 39, descrevia esses andares, descrevia esses mantimentos que eram guardados nesses andares. Faz menção a esses andares. Por quê? Porque revela a gente devolvendo os nossos dízimos e as nossas ofertas para a casa do tesouro, para fazer com que dispensa ali mantimento na dispensa da casa do Senhor. E isso nos mostra qual é a casa hoje, o templo físico. É a igreja que você congrega, a igreja que eu congrego, aonde a gente devolve os dízimos, aonde a gente dá as ofertas para mantimento da casa do Senhor, para que haja missões do evangelho para aqueles missionários que estão em campo, para que haja mantimento, para que a igreja se mantenha de portas abertas, ainda mais nesse tempo de quarentena, a gente devolvendo o nosso dízimo, para que a igreja se mantenha aberta. Quando retornarmos, ela está lá pronta, com as cadeiras, com o bebedouro, com tudo organizado, para nos receber. É o local onde a gente se reúne, como este louvor aqui, somos um corpo. Não é em casa, a gente em casa se reúne com a nossa família. E na igreja a gente se reúne com o corpo completo de Cristo. Os nossos pastores, os obreiros, os diáconos, os cooperadores, os membros. Não é isso? Onde a gente se alimenta de uma conversa de pessoas que falam a mesma língua da gente, o mesmo idioma, o idioma do céu que é a fé. Vocês estão entendendo? E o Senhor, a direção que o Senhor, através desse estudo, né, desses 3 compartimentos, desses 3 anexos que existiam na casa, no templo de Salomão, Deus me trouxe ao meu coração a seguinte informação, né? A seguinte inspiração o Senhor trouxe ao meu coração, sobre bênção. De como a gente alcança a bênção da parte do Senhor. Existem, através daqui, a gente vê 3 passos. Primeiro, que o físico na igreja, isso aqui nos mostra que a igreja é o local da gente devolver os nossos dízimos e ofertas. É o local que a gente descansa o nosso coração, quando o coração está precisando ouvir uma palavra da parte de Deus. Hoje a gente encontra na internet, como neste momento, estamos compartilhando, da palavra do Senhor. Mas existe um local que foi instituído por Deus. Assim como existe a escola, a faculdade, nós podemos estudar em casa? Podemos, mas existe um local específico para estudar, para a gente aprender mais, que é a igreja, que a gente aprende lá com os pastores, com os cooperadores, onde Deus dá inspiração, onde existem aqueles que fazem a obra de Deus, aqueles que ouvem, aqueles que ofertam. Então é na igreja aonde lenha, onde fala sem lenha o fogo apaga. Então Provérbios é onde a gente entende que a igreja é onde está a fogueira. Você está entendendo, meus amados? É onde está a fogueira. E nós somos aquelas madeirinhas que são colocadas na fogueira, acho que é gravetos a palavra certa. Somos esses, e que todos os gravetos unidos, né? Aí surge a fogueira, aquele fogo grande. Então, nós precisamos, para que possamos manter aceso, estar na presença de Deus, estar num ambiente com pessoas que compartilham a mesma fé, a mesma visão. Bom exemplo disso é quando a gente se associa mais com pessoas que não compartilham com a fé, a mesma fé. Vai pouco para a igreja e começa a se compartilhar com amigos, se associar com amigos que não têm a mesma fé. O que acontece? A gente esfria na fé. A gente começa a ficar mais carne do que espírito. A gente a nossa fé se esfriar, começa a falar menos das coisas do céu e mais das coisas materiais, mais das coisas carnais. A gente começa a sair mais e vigiar menos
Você tá entendendo? É quando a gente só quer saber, não, eu posso fazer a minha oração em casa, eu não preciso de local físico, eu faço a minha oração em casa, eu não preciso ir na igreja. Mas por muito tempo você não irá se sustentar, porque na igreja onde vai ter pessoas orando por você, onde você vai dizer, irmão, ore por mim, eu estou passando por esta luta, onde vai ter a união de pessoas do corpo de Cristo para orar por nós, por mim, por você, para ouvir uma palavra de consolo, de descanso, de fortalecimento, é onde a gente vai e diz, poxa, aquela palavra me renovou, eu entrei de um jeito, saí de outro. Em casa, sim, a gente tem que desenvolver a nossa comunhão além da igreja. A gente não pode se limitar. Você está ouvindo agora, Cessé? A gente não pode se limitar na igreja somente. A gente tem que fazer a nossa casa a extensão da nossa comunhão, intimidade com Deus. Porque nesse tempo, muita gente que só vivia de comunhão com Deus na igreja e que o templo está fechado, se esfriou na fé. Muita gente se desviou, muita gente se afastou. Que estava na igreja porque só vivia de comunhão na igreja, não tinha extensão de comunhão na sua casa, se afastou. Você está entendendo? É um conjunto, é ir para a igreja e ter a sua comunhão na sua casa e levar essa comunhão para onde quer que você for, para o seu trabalho, para a sua escola, no seu dia a dia. Você está entendendo? Pois bem, e ainda, voltando ao que eu estava falando no início, sobre a inspiração que o Senhor me deu, desses três aqui, que fala, né, que é onde na igreja o dízimo, é onde a gente descansa e é onde a gente recebe a bênção, que é o terceiro, é o lugar de riquezas, onde a gente recebe as bênçãos, é onde a gente recebe aquela profecia, onde é que a gente vê Deus usando os servos dele para vir falar com a gente, e muitas das vezes até diretamente, uma palavra direcionada somente para você. Mas Deus também me mostrou, esse é o lado físico, o lado espiritual. Que para a gente também receber a nossa bênção no mundo espiritual também existem 3 etapas. Deus colocou no meu coração que a primeira etapa, quando fala aqui que o primeiro anexo, que é o anexo onde se colocava as ofertas, os dízimos, é onde era dado para a igreja ali, para mantimento. Isso quer dizer que para a gente alcançar a bênção na nossa vida, a bênção que a gente tanto deseja, a gente primeiro precisa dar. Se na vida financeira você precisa, como Malaquias 3:10, a gente precisa devolver o nosso dízimo, a gente precisa exercitar a nossa fé dentro das nossas possibilidades, mas com fé, não que sobra, não qualquer coisa, mas o que Deus coloca no nosso coração, aprender a ofertar, aprender a fazer prova de Deus quando Ele manda, como Ele manda mesmo. E aí vem a segunda etapa, depois que a gente dá, porque quem dá recebe, a palavra de Deus toda nos ensina. Primeiro Cristo deu a vida dele por nós para ressuscitar, mas primeiro ele precisou dar para que a gente tivesse vida em abundância. Primeiro ele precisou dar para que ele viesse alcançar as nossas vidas. Você está entendendo? Se ele veio para ser exemplo, para a gente seguir, por que usados, ou só murmurando, ou só vou sentar aqui, vou esperar a bênção cair do céu? Por que você acha que para você é assim, para mim é assim? Não! A Bíblia diz que passarão os céus e a terra, mas não cairá um tio somente da palavra dele. Então ele cumpre, ele zela por esta palavra. Para a gente ser abençoado, a gente tem que seguir esta palavra. E como que a gente segue essa palavra? Seguindo o exemplo de Cristo. Se Cristo primeiro deu, nós primeiro precisamos dar. Se é na vida financeira, a gente precisa também dar, demonstrar que a gente tem fé nele. Devolvendo os dízimos como agradecimento e ofertando como testemunho de fé, como desafio, como prova que a gente confia nele. E aí vem a segunda etapa, é quando diz assim, lugar de descanso. Bom, eu fiz o que Deus mandou, eu dei primeiro, né? Eu dei.
agora o que é que eu vou fazer? Não vou cruzar os braços, mas eu vou descansar no Senhor. E como é esse descansar no Senhor, esse processo da bênção? O Senhor me mostrou que esse processo da bênção é quando você descansa confiando. Você não descansa ficando desesperado, ofertando e depois, meu Deus, será que Deus vai abençoar? Será que Deus vai fazer? Será que Deus recebeu? Creia que Deus recebeu. É o processo 2, é que você faz agora, você descansa no Senhor confiando, perseverando agora na oração, no jejum, confiando que Ele vai responder no tempo certo, confiando que Ele recebeu e até dando glórias, porque o dar glórias, você alcança o reino do céu e traz fé, sobe a glória e desce poder. É quando você agradece a Ele, ainda pelo que não viu, exercitando a fé, que diz o quê? Que a fé é o firme fundamento das coisas que eu não vejo, mas eu espero. Se eu espero, então eu já começo a agradecer, porque eu tenho certeza da minha vitória. E se eu tenho certeza da minha vitória, é porque eu estou focada no resultado, na vitória, não num processo, não na dor, no momento que eu estou passando. Eu estou focado aonde? Eu estou focado na bênção. Se eu estou focado na bênção, então eu creio que eu vou receber. E o que é que acontece? Mais perto ela chega. Porque o que eu foco expande, cresce, abre. Se eu foco dor, mais dor que eu vou ter. Se eu foco vitória, é mais vitória que eu vou ter. Se eu foco a minha bênção, então eu tenho forças para dizer, Senhor, eu descanso em Ti, porque a minha esperança está em Ti. Então eu creio na minha vitória. Você está entendendo esta palavra? Que o Senhor fale profundamente ao seu coração, que o Senhor nos ensine esta noite os passos na prática de como alcançar a nossa bênção. E a terceira etapa que o Senhor colocou no meu coração, que é o terceiro anexo que fala lugar de riquezas, é quando a nossa bênção chega. É quando a riqueza da nossa bênção, a gente toma posse, a gente alcança. Observe que está no terceiro lugar. Observe que a bênção, a riqueza está no terceiro anexo. Que para chegar a ela existem outros anexos. Existe o subir escada, existe o esforço, existe a perseverança. Existe o descansar nele. Há momento que a gente precisa descansar. Porque se a gente ficar só lutando, a gente cansa os nossos nervos, a gente se estressa, a gente cai no espírito, a gente desanima. Há momentos que a gente precisa sim descansar. A Bíblia, a palavra de Deus nos ensina, o Senhor Jesus, Deus quando criou, Ele criou o universo, o mundo, criou a gente, somos criacionistas. O que aconteceu? O sétimo dia Ele descansou, Ele mostra, você precisa trabalhar sim, você precisa fazer sim, você precisa perseverar, lutar sim, mas você também precisa descansar. Quando você descansa, você deposita sua fé, sua esperança no Deus que você serve. Você diz, eu vou esperar o Senhor, eu vou descansar, eu vou deitar minha cabeça em paz, eu vou renovar as minhas forças no meu descanso, eu vou confiar no Senhor. E ali o Espírito Santo está vendo. Elias, no momento de muita luta, ele só lutando, teve um momento que os nervos dele, o emocional dele ficou abatido, porque ele precisou descansar. E aí o que aconteceu? Porque ele não foi logo descansar, ele entrou em depressão. Os ânimos dele se abateram. Como foi para ele curar essa depressão? O Espírito Santo veio alimentar ele, mas deu um momento de descanso para ele. Ele precisou ali descansar. Ele alimentava e descansava. Quando Deus viu que ele já estava descansado, agora pronto, bora levantar. Porque se ficar além do descanso, já virou preguiça. Perde o tempo. Perde o momento certo de se levantar e agir. Tudo tem que ter um tempo. Para tudo há um momento. Há tempo de plantar, há tempo de regar, há tempo de colher, meus amados. Você está entendendo? A gente precisa se respeitar. A gente precisa respeitar o tempo, respeitar o momento, respeitar esta palavra, praticando ela. Essa palavra diz que a gente precisa lutar sim, mas também diz que a gente também precisa descansar. Então não se respeite esse momento, não queira invadir esse momento, senão porque quando a bênção chegar, você não vai ter cabeça nem ânimo para usufruir por completo a sua bênção.
Você está entendendo que o Senhor está falando comigo e com você esta noite? O que Ele está nos ensinando? Bem, é isso sim. Então Ele nos mostra, gente, isso. E outra coisa também, além disso que Ele colocou em meu coração, ainda falando sobre estarmos unidos, né? Lá em Hebreus, no capítulo 10, a partir do versículo 24, sobre a importância que da gente estar em comunhão com o corpo de Cristo, né? A comunhão, a importância da igreja. A igreja, meus amados, não é, ultimamente, tem estado assim, as pessoas na boca das pessoas sem aquele valor devido, né? É uma casa assim, parecendo que é um lugar qualquer, uma casa qualquer. Você percebe que para a construção do templo, até a forma de ser construído, mostra lá que não podia nem ter zoada na construção. Eles batiam tudo que tinha que bater com zoada a quilômetros distante. E dentro era só para encaixar, sem colocar. Tamanho respeito que havia com a casa de Deus, com o templo físico, do local onde habitava a presença do Senhor. E a mim, quando estiverem todos unidos, onde a Bíblia diz, onde há 2 ou 3 em meu nome, ali estarei. Então a presença de Deus desce com força, porque existem muitos invocando o nome dele. Então precisa haver respeito, precisa haver zelo com a casa de Deus. Você está entendendo? E é importante sim congregarmos unidos. Aqui fala, e consideremos-nos uns aos outros para nos estimularmos à caridade e às boas obras, não deixando a nossa congregação, como é costume de alguns, antes admoestando-nos uns aos outros, e tanto mais quanto vedes que se vai aproximando aquele dia. Aquele dia, o dia da vinda de Cristo, para arrebatar os seus, está se aproximando. E o que é que Deus manda? Permanecermos unidos, porque chegará o dia da perseguição, o dia que esta casa, onde muitos desprezam ou tratam como uma casa comum, vai ser difícil você conseguir ir, porque para ir terá que ir escondido, porque para ir terá que entrar em túneis, porque estará escondido por causa da perseguição. Então dê valor ao que você tem hoje de fácil acesso. Dê valor enquanto se pode achar. Busque, vá enquanto se pode achar. Você está entendendo a importância de estarmos unidos? Estarmos ali firmes e fortes, todos na mesma fé. Quando a gente está conversando em comunhão com pessoas da mesma fé, a nossa fé aumenta mais, a nossa fé cresce mais, a nossa fé fica mais sustentada. E nesse tempo de quarentena que a gente não pode ir na igreja, a minha é dia de domingo, às 7 horas da noite. A sua, não sei que dia é, mas você sabe, honre assistindo, que estão lá se unindo, saíram de casa, foram para fazer a live para você, está preparando o momento, procurando se estender além das portas do templo para alcançar você, a sua família. Então assista, dê valor a quem está se esforçando para levar uma palavra de Deus para você, porque pregar, falar de Deus, tudo para Deus, não é fácil. Porque o inimigo se levanta para tentar atrapalhar. Então a gente, além de vencer a nossa carne, a gente ainda tem que vencer o inimigo para chegar até você no nome de Jesus. Então honre, mas também se respeite esta palavra, respeite o tempo de Deus na sua vida. Aproveite os momentos para buscar mais ao Senhor. Aproveite para meditar na palavra de Deus, aproveite para descansar no tempo certo que for necessário. O seu cérebro, o seu emocional precisa do descanso devido. Você está entendendo a profundidade do que o Senhor está falando conosco? Pois bem, meus amados, é até aqui que o Senhor permitiu, falou ao meu coração, né? Vamos agora fazer
a nossa oração, mais esta oração, teve a oração inicial, agora a oração da cura, da fé. Una a sua fé comigo. Una a sua fé comigo. Vamos formar esta fogueira em Cristo Jesus. Vamos. Ó Deus, Senhor meu Deus, em nome de Jesus, Senhor, nós entramos mais uma vez em Tua presença. Espírito Santo, vem trazer o fogo da Tua presença sobre nossos corações, sobre nossos lares, sobre nossa família. Vem, Senhor, trazer o despertamento sobre nós. Vem destruir as barreiras, os impedimentos de irmos para a Tua casa, de Te buscarmos. Vem trazer avivamento, sede da Tua presença, sede de estarmos outra vez congregando, meu Deus, no Teu corpo unido, meu Deus. Porque muita gente não está congregando, Senhor, não é porque não dá valor, Senhor, é porque muita gente, Senhor, já se esfriou na fé, outros por falta de condição financeira. Então vem suprir as necessidades, vem despertar a fé, despertar a vontade de outra vez congregar em comunhão na Tua casa, com os irmãos, com o Teu corpo, Senhor. Vem trazer cura sobre os doentes, vem trazer cura sobre a nossa alma, sobre nosso emocional, sobre nosso psicológico. Meu Deus, que essas lives, cada live, traga um despertar maior na vida desse povo que assiste. Mais sede, mais fome da Tua palavra. Senhor, que haja cada dia mais um crescimento na comunhão, um crescimento, meu Deus, uma busca incessante da Tua presença para se fortalecer, para se preparar para a Tua volta, para se colocar à Tua disposição, para que quando tudo isso passar, meu Deus, venha ser uma bomba em Tuas mãos, Senhor, uma bomba, meu Deus, que venha, meu Deus, meter medo no inferno, para saquear o inferno e povoar o céu, porque somos armas potentes em Tuas mãos, Senhor, quando a gente se coloca à Tua disposição. Em nome de Jesus, Senhor, vem nos usar, mas antes prepara, Senhor, antes renova, antes aviva, ó Senhor, aquela bênção que tanto esperamos, Senhor. Tenha misericórdia, meu Deus, apressa o tempo, traz ela logo, Senhor, e nos dá vitória, e nos ensina, Senhor, a respeitar-nos, a descansar no tempo certo de descansar, não querer atrapalhar os tempos, mas saber o tempo certo de agir. Mas para isso, Espírito Santo, precisamos estar Te buscando, para que a gente saiba a Tua vontade, para que a gente tenha a Tua direção. Então nos desperta para Te buscar nas madrugadas, Senhor, durante o nosso dia, ao amanhecer, em nome de Jesus, Senhor. É o que nós Te pedimos e Te agradecemos na certeza da resposta em nome de Jesus. Amém, meus amados. Em nome de Jesus, eu declaro bênção sobre a vida de cada um de vocês. Eu declaro que não vai faltar providência do céu sobre a vida de vocês. Que o céu se alinhe com a vida de vocês e vocês com a vontade de Deus, com a presença deles. Que em nome de Jesus a vida de vocês sejam abençoadas, mais ainda a partir de agora. Que a presença do Senhor invada a sua casa, a sua família, que aquele parente que parece ter o coração duro para se converter, o Espírito Santo quebre agora toda a pedra em nome de Jesus e haja conversão verdadeira em teu lar. Seja abençoado. Creia, não vai faltar nada. Deus entrará com recursos quando você menos esperar, no tempo certo, em nome de Jesus. Amém, meus amados. Deus abençoe. Muito feliz mais uma vez, tá? Paz seja convosco.